Soluções Sociais, a rádio que você precisa. A tarefa mais importante de sua vida não é a de buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. O amor não significa encontrar a pessoa perfeita, mas ver uma pessoa imperfeita de maneira perfeita. O amor é uma força da natureza, um campo magnético que atrai tudo o que é positivo e rejeita tudo o que é negativo. O amor é a base da vida. Sem amor, estamos apenas existindo, não vivendo verdadeiramente. O amor não é um mero sentimento. É a verdade suprema que reside no coração da criação. Boa tarde, nobres amigos. Estamos aqui novamente no portal Soluções Sociais da nossa rádio Soluções Sociais. Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Eu sou o Major Ricardo Silva e estamos no país das hipotenusas, o nosso Brasilzaço, o país gigante pela sua natureza e também um país com grandes problemas, enormes problemas de nosso Brasilzão. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês entrassem em nosso canal e se inscrevessem. Se inscreva, acione o sininho. Tem as nossas notificações e todos os dias vocês terão o programa O País das Hipotenusas e terão também de segunda, quarta e sexta-feira o programa dela, Sônia Nogueira, o Pautas da Tarde, entrevistando diversas personalidades do mundo da política, empreendedorismo e do terceiro setor. Lá você vai descobrir que esse país tem jeito, o País das Hipotenusas tem jeito, mas por enquanto nós vamos estar aqui trazendo algumas matérias contrariando a senhora Sônia Nogueira e o Pautas da Tarde. Mas eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo. Vai dar certo sim. Olha, vai dar tanto certo que tem um programa chamado Meu Bandido Minha Vida. Não é bem isso não, mas ele já foi apelidado de Meu Bandido Minha Vida, um programa do atual governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E a GCM? Parece que mudou de nome. No país inteiro a GCM vai ser chamado por outro nome. A Guarda Civil Metropolitana terá um outro nome. E o ator, e sua esposa foram encontrados mortos lá nos Estados Unidos, no Novo México. Muito triste. Aos 94 anos, Gene Jackman, o Lex Luthor, lembra do Superman? Foi encontrado morto e realmente foi assim, um pouco triste. Então, esse é o País das Hipotenusas e iniciamos hoje o nosso programa, como sempre, num horário que você não sabe e eu também não sei. É isso aí, minha gente. Vamos lá. Bem, tem um programa aí desse senhor aqui, apelidado de Meu Bandido Minha Vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Um programa novíssimo aí do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E tem um blog aqui, o blog do B. Silva, um grande amigo nosso aí, o B. Silva, escreveu alguma coisa aqui sobre esse assunto. Então tá lá, no blog do B. Silva, Lula lança o Meu Bandido Minha Vida. E para variar, travou aqui de novo o meu... Não, travou nada, tá aqui. Vamos lá, vamos descer lá. Em meio à escalada da violência, critica a oposição. Em um momento de crescente criminalidade no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e o governo Lula, lançaram o projeto Pena Justa. Pena Justa é o nome do projeto. Ele foi apelidado de Meu Bandido Minha Vida, mas o programa chama Pena Justa. A iniciativa prevê maior monitoramento do tratamento dado a chefes das facções criminosas e a possibilidade de liberdade condicional para presos condenados por pequenos furtos e receptação. É isso mesmo? Parece que é. A oposição reagiu durante a proposta, apelidando de Meu Bandido Minha Vida, em referência ao programa habitacional do governo, Minha Casa Minha Vida. Fizeram lá uma comparação em relação a Minha Casa Minha Vida, agora Meu Bandido Minha Vida.
Para críticos, a medida pode representar um risco à segurança pública ao colocar criminosos de volta às ruas. Oh, meu Deus do céu. Realmente tem aqui um vídeo bem bacana, né, do pessoal dos Pingo nos Is, e nós vamos assistir com eles hoje aqui o tal do Meu Bandido, Minha Vida. Vamos lá, vamos assistir. Inclusive, um homem se apresentou à Polícia Civil para confessar o assassinato da sua namorada, de 18 anos, mas foi ouvido e liberado pela corporação. Ana Carolina Pereira de Santana foi morta a facadas na tarde do último sábado, na zona leste de São Paulo. No dia, vizinhos ouviram uma briga e uma mulher gritando por socorro, socorro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local, encontrou ela no chão da cozinha, sem vida. Lucas Alves Pereira, que confessou o crime, não estava no local e se apresentou apenas 2 dias depois, na delegacia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele só foi liberado, pois o período de flagrante havia passado, mas ressaltou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e serão apresentadas à Justiça. Você, Luiz Felipe Dávila, criminoso, confessa ter matado a namorada, vai até o distrito policial, se apresenta, é ouvido na delegacia, mas acaba sendo liberado, porque não havia flagrante, Dávila. É inacreditável, né? Eu imagino um juiz que tenha que respeitar essas leis absurdas e a raiva que ele fica. Imagina se essa menina fosse alguém que ele conhecesse. Ele, no caso de juiz, teria que fazer a mesma coisa, tem que respeitar esse trâmite da lei absurda. Ou nós encaramos a questão da criminalidade como o problema número 1 a ser resolvido, mudar essa legislação penal, mudar a atitude das cortes, fazer uma limpeza dessa visão política de que o criminoso é uma vítima da sociedade, ou a gente está perdido. Ou o que vai acontecer é isso, é traficante do PCC que sai pela porta da frente da delegacia, é o assassino confesso que chega lá e fala, esfaqueei mesmo a minha namorada, depoimento foi dado, agora eu vou embora, vou talvez parar na churrascaria, comer um churrasco. É um absurdo. Qual que é a imagem que se passa para um país das pessoas morrendo de medo de sair às ruas? A imagem que se passa, seu Dávila, é a imagem da impunidade. Ontem aqui, no País das Hipotenusas, nós falamos muito sobre a impunidade. Um ex-presidiário hoje é presidente da República. Ex-ministros desse governo, inclusive atual, Luiz Inácio Lula da Silva, foram presos e condenados e depois descondenados. Processos arquivados e extintos por prescrição. O tal do Renan Calheiros. O tal do Palocci está solto. Governador com mais de 400 anos de condenação, que é o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, virou youtuber. TikTok. Como é TikTok-tuber? É influenciador. Então, esse é o país das hipotenusas. Morrendo de medo de ser roubada todos os dias, furtada. E aí o que acontece é isso. Quando um assassino confesso aparece, o que ele faz? Ele fala o que ele fez, que matou, esquartejou uma pessoa e vai embora. Então, não dá pra gente explicar para as pessoas que têm algum nexo, que isso é bom para a sociedade, que, olha, sinta-se seguro porque é assim que é a forma humana de tratar o crime. Não é assim que nós vamos convencer as pessoas que nós estamos fazendo o máximo para resolver a questão da criminalidade no país. São os subterfúgios, né, da nossa legislação que acabam permitindo esse tipo de coisa, né, Cristiano Beraldo? Inclusive, quem acaba... Quantas vezes não noticiamos isso, né? Alguém se envolve num acidente de carro, pode, inclusive, matar um ciclista, um pedestre, por exemplo. Tem muito advogado que orienta, sai da cena do crime, deixa o carro, larga tudo aí, foge, desaparece. 48 horas depois, mesmo com as câmeras filmando tudo o que aconteceu, 48 horas depois o camarada aparece na delegacia se apresentando após, naturalmente, a convocação por parte da polícia. Enfim, esse caso é bizarro, né? Ele foi até a delegacia de polícia, confessou ter matado a namorada e acaba sendo liberado porque não tinha um flagrante.
Pois é, Caneto, esse caso ilustra bem qual é a moral de legisladores que propõem e aprovam leis que tratam casos extremamente graves como esse de uma forma absolutamente incompatível com aquilo, não só que a sociedade espera, mas que a sociedade precisa. Vejam qual é a mensagem que é passada quando um assassino vai a uma delegacia, confessa ter matado uma jovem de forma absolutamente gratuita e sai de lá andando, como disse o Dávila, pronto para ir tomar um chopp e comer uma carne qualquer num restaurante. Isso demonstra que o crime no Brasil, ele não só compensa, mas como também ele fica impune. E a gente não vê um esforço efetivo, concentrado, para que a gente reverta esta situação da legislação criminal no Brasil. Ao contrário, nós somos presenteados como sociedade com propostas como pena justa, porque este assassino, esse rapaz, ele, se for condenado, se for cumprir pena, será visto como um coitadinho que terá ajuda do governo. 5 férias por ano, auxílio para a família, matou a namorada, mas vai ter direito à visita íntima. E quando sair de lá, o governo vai estar preocupado em arrumar um empreguinho para ele, pensando que, na verdade, ele só foi para o mundo do crime, ele matou essa jovem inocente porque ele não tinha emprego. Este é o tamanho da demência que acomete legisladores e políticos brasileiros. E nós, como sociedade, ficamos assistindo isso absolutamente sem ter o que fazer de forma efetiva, mas sofrendo as graves consequências desse estado de coisas. Por isso, a importância das pessoas compreenderem a sua responsabilidade. O Mota não gosta que eu fale isso, mas eu preciso falar. O eleitor tem responsabilidade de colocar nas posições de comando, de autoridade, essas figuras que são responsáveis por manter ou alterar leis que produzem esse tipo de cena bizarra. Então, pensemos nisso, porque ano que vem temos a chance de renovar 100% da Câmara dos Deputados, temos a chance de renovar 66% do Senado, além de governadores, presidente da República. Pensemos na nossa responsabilidade também, porque essas pessoas não merecem o voto da gente, não. Bem, será que vai renovar mesmo? Todas as eleições, toda vez que tem eleição aqui nesse país, nós verificamos que são sempre os mesmos, sempre os mesmos. Começa lá um baita de uma novidade também, um candidato que se apresenta como salvador da pátria, é um ex-policial aposentado, é um delegado de polícia, é um juiz que tenta ser deputado federal, e depois nós vemos que não muda nada. Esse país aqui realmente é o país das hipotenusas. Como o Beraldo falou ali, pode sim ter a oportunidade de nós mudarmos praticamente mais de 60% do Congresso Nacional. Mas o problema não está só nas leis. O problema não está nas leis que são criadas. Não está no legislativo. Está na aplicação das leis. E quando você vê um judiciário frouxo, que trata bandido como inocente, vítima da sociedade, é isso que vai ocorrer. Pena justa. Olha o programa que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está apresentando para nós, pagadores de impostos, para nós, brasileiros. Tal, do meu bandido, minha vida. Mas vamos continuar aí com o programa, vamos ver. Pois é, e é claro que várias pessoas se manifestando contra esse dispositivo da lei, né, Mota? Dizendo, é preciso mudar isso o quanto antes, né? É preciso que o Congresso Nacional, o governo se debrucem e promovam mudanças para já, para ontem, inclusive. Prioridade número 0. E aí, claro que lembram de iniciativas, inclusive do atual governo, né? Como não poderíamos deixar de mencionar o programa Pena Justa. E aí, claro que a gente traz essa notícia terrível do rapaz que matou a namorada com 2 facadas, mas acabou sendo liberado porque não havia flagrante. Mota.
A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li essa notícia foi a Débora Rodrigues, que está presa há 2 anos numa cela, cumprindo uma sentença de 17 anos por ter escrito com batom em uma estátua. Eu sou leigo em direito. Eu não consigo entender essa situação. Realmente não consigo. Não tive ocasião de conversar com alguns dos meus amigos juristas ou policiais, mas eu não consigo entender como o Estado não dispõe de uma forma para manter um assassino confesso preso. E se ele matar alguém nesse período em que ele, até o dia em que ele eventualmente seja preso? As pessoas que se surpreenderam com isso, para elas eu aviso, há muitas outras surpresas. Há coisas na legislação que são inacreditáveis. Por exemplo, o sujeito comete um crime, ele tem um processo criminal contra ele, e aí ele comete outro crime, como não saiu a sentença ainda do primeiro processo, ele é considerado réu primário. Assim, a legislação brasileira é um afago no criminoso. Nós sempre criticamos as empresas estatais aqui no programa, porque elas apresentam um déficit histórico nas contas, geralmente são mal geridas, mas existe uma estatal brasileira que é muito bem sucedida. É a Bandidobras. Nada funciona tão bem no Brasil quanto a proteção de bandidos. Absolutamente qualquer iniciativa tomada contra criminosos imediatamente provoca reações violentas em diversas áreas do Estado brasileiro, porque os braços da Bandidobras estão em todos os lugares. Realmente o Mota está corretíssimo. E temos uma mídia, a mídia marrom, uma mídia que protege, inclusive, esses tipos de criminosos. Cantores ex-traficantes de droga, cantores que foram presos, um cantor aí, que não é tão bonito, mas tem um apelido de lindão, eu não vou falar o nome dele aqui, foi preso por tráfico de drogas e tá lá, na emissora Plim Plim, fazendo o quê? Programa. Apresentado por um programa, está lá, fazendo seus comentários, vivendo na maior normalidade. O tal do rapper Uruan, que fez a polícia do Rio de Janeiro recentemente papel de trouxa, pegou um carro, saiu em alta velocidade, sem carteira de habilitação, para poder ir para a delegacia e depois ser solto como se fosse um filminho. Uma cena de Hollywood. O rapaz que foi buscá-lo na cadeia e pagou 60 mil reais, mais de 60 mil reais em fiança, foi com um carro de 6 milhões de reais, uma McLaren. Então, e a imprensa estava lá cobrindo tudinho. Tá na festa de jogador de futebol, estava na festa num programa da Rede Globo, do Plim Plim. Então, nós não, a imprensa suja consegue alimentar esse tipo de coisa. Porém, aqui, no país das hipotenusas, nós não defendemos esse tipo de coisa. Não defendemos esse tipo de atuação da imprensa e da mídia. Mas que a mídia tem grande responsabilidade sobre o que ocorre nesse país, isso é uma pura verdade. Vamos seguir lá com os comentários. E a gente precisa, à luz da atual legislação e dos problemas que a gente enfrenta, Dávila, tem que lembrar que aqui é o país onde réus confessos não ficam presos se não houver flagrante. A maior parte dos crimes no Brasil não é solucionada. É preciso também lembrar que pouca gente fica presa pelo tempo de pena imposta durante a condenação. Há tantos dispositivos e subterfúgios que 1/6 da pena cumprida, a pessoa, inclusive, pode ficar grande parte do tempo na rua. Vou falar aí pro apresentador. Realmente, eu confesso que matou a namorada, não ficou preso. Mas idosos, pipoqueiros, fotógrafos, patriotas do 8 de janeiro estão presos, estão sendo condenados até 17 anos. Realmente é o país do ato reverso, o país da inversão dos valores, onde estuprador, assassino, ladrão de banco, traficante responde liberdade. E manifestantes que acabaram fazendo atos de vandalismo foram considerados
inimigos da pátria, inimigos da democracia, estão detidos até hoje sem direito à liberdade provisória ou direito à fiança. Realmente, esse é o país das hipotenusas. Vamos lá, Dávila. E a gente observa uma série de manifestações e um esforço grande de algumas figuras da nossa política para instituir medidas como o Pena Justa, que está olhando justamente a situação que envolve o preso no Brasil. Superlotação, precisamos pensar em alguma coisa para melhorar a condição de vida daqueles que estão presos. Mas espera aí, a maior parte daqueles que cometem crime nem presos são. É verdade, eu faria uma pergunta para o meu amigo Mota e para o meu amigo Beraldo. Como é possível ter uma legislação penal tão a favor da bandidobras, como disse o Mota, quando a maioria do Congresso nós temos a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia, que são duras, que querem tratar o crime da maneira correta? Eu respondo para você, Dávila, desculpa te interromper. Bancada da bala, policiais civis, policiais militares, policiais federais, que quando chegam a ser eleitos deputados federais, deputados estaduais, se perdem porque fica no ar, só no ramo e na bolha da ideologia. É cantar hino nacional, é ficar fazendo demagogia. Esses são os deputados que nós temos. Dificilmente essa bancada da bala vai agir e atuar em prol dos agentes da segurança pública dos estados, dos municípios. Eu já sei uma matéria aqui que nós vamos falar sobre a questão da GCM. Está sendo criticada, mas eu defendo. E vou falar a minha opinião. Então, bancada evangélica, se vende, irmão, se vende. Bancada evangélica se vende. Esse papo de misturar religião com política, é pastor, é bispo, que não sei o que, vai cuidar da sua igreja, vai cuidar do seu fiel, vai cuidar do povo, do servo de Deus na sua igreja. Não se meta em política, porque quando estão lá, é escândalo atrás de escândalo. Não teve aí um influencer recentemente que nós apresentamos aqui que foi preso? Lavagem de dinheiro, tráfico de droga? O pai dele é pastor. Não duvido muito se num dia ele vai ser deputado. Porque criminoso nesse país vira político. Vira político. Agora, políticos com boa intenção acabam virando criminosos e ficam inelegíveis, que é o caso de alguns políticos aí da ala de direita. Então, essa bancada da bala, essa bancada evangélica, é só para inglês ver, o Dávila. Pode continuar, desculpa te interromper. Como é possível nós não conseguirmos mobilizar essa maioria absoluta do Congresso Nacional em torno de um pacote de urgência para acabar com as penas justas e os seus penduricalhos e fazer uma legislação penal para valer? Porque nós temos os votos. Eu não entendo como isso não é tratado com urgência, não reúne essas bancadas e vamos fazer um pente fino e aprovar o nosso pacote de pena justa. O que é pena justa? E aí nós colocamos todas as medidas muito bem recomendadas pelo Mota aqui. Eu não entendo quando você tem maioria dos votos no Congresso que a gente continua nessa passividade para atingir esse problema vital, que é mudar a legislação. Porque se a gente não mudar a legislação, vai ficar cada vez mais difícil combater o crime. É algo incompreensível para mim. Pois é, inclusive o Beraldo certa vez até fez uma análise dizendo que aquele Congresso tão conservador que muitos comemoraram, acabou entregando pouco, né, Beraldo? Mas se quiser, responda ao questionamento do Davi. Olha, Caneta, eu vou fazer aqui uma simples reflexão. O orçamento está aí para ser aprovado pelo Congresso. E aí eu pergunto, quantas novas celas, quantos presídios serão construídos que estão previstos nesse orçamento? Isso tinha que ser condição sine qua non num país que prende tão pouco como o Brasil. Nós temos um problema crescente de criminalidade. A cada dia, mais pessoas transformam o crime no seu ganha-pão. E, apesar disso, a estrutura governamental demoniza quem combate o criminoso. E temos, em São Paulo, o exemplo do secretário Guilherme Derrite, que vem sendo atacado de uma forma absolutamente irresponsável, covarde,
por gente que simplesmente quer manter o status quo. E o status quo é o crescimento da criminalidade e a população de bem cada vez mais refém, vítima de um país que está entregue. Não é figura de linguagem. O Brasil está entregue na mão de marginais. Eu desafio governador e prefeito de cidades, sobretudo de capitais do Brasil, a andarem 100% do território que eles governam. Não fazem isso, não entram. Encontram ali uma barricada, dão meia volta e vão embora. Porque o crime toma os espaços. E aí, quando você vai olhar a estrutura, mesmo daqueles que querem combater o crime, cadê o investimento? Cadê o efetivo? Cadê o salário decente para policiais civis e militares que colocam sua vida em risco para fazer o trabalho para o qual eles se voluntariaram? Eu digo para você, Beraldo, não tem. É uma política salarial totalmente ultrapassada, totalmente obsoleta o que se fazem com os agentes da lei aqui no Brasil. Os agentes de segurança pública, seja guarda municipal, seja policial civil, policial militar, todos são tratados com desdém e sem nenhum plano de carreira. É um reajuste que praticamente é simplesmente uma recuperação salarial por conta da inflação e não alcança, enquanto os alimentos sobem 80%, 100%, 150%, os reajustes para os agentes da lei, os servidores públicos, né, estaduais, municipais, são pequenos demais. Então o tratamento para os agentes da segurança pública é um tratamento desleal, incompetente, e entra político, sai político. O atual governador, o senhor Tarcísio de Freitas, realmente está tratando de uma forma um pouco melhor do que foi tratado nos últimos anos. O antigo governador, o tal do Dória, esse foi péssimo. Esse foi o pior de todos. Dizia que era um gestor, que ia tratar com governança o nosso estado de São Paulo e quase destruiu a segurança pública. Com um tratamento totalmente equivocado. Então, Beraldo, é isso que eu digo para você. Tratamento a nós, policiais militares, policiais civis, guardas civis metropolitanos, é esse, com desdém. Passaram num concurso, foram treinados e preparados para fazer. Cadê os equipamentos? Cadê um armamento superior ao dos bandidos? Como é que pode? A bandidagem tem mais arma que a polícia e fica tudo por isso mesmo, Caniato. Então é impressionante que a gente está vendo mais um ano em que o orçamento será aprovado e vai ter dinheiro para um monte de mamata, vai ter mais de 100 milhões de reais para família imperial brasileira, o casal imperial brasileiro ficar viajando pelo mundo, passeando. Falamos sobre isso ontem. Vocês que não assistiram ontem o País das Hipotenusas, o Major Ricardo Silva, o programa de ontem, vão lá, acompanhem. STF gastou quase 900 milhões de reais e já tem um planejamento para gastar 1 bi esse ano. Então, vão lá no programa País das Hipotenusas, STF gasta mais que a realeza britânica, que o Beraldo acabou de comentar aí. Realmente, é um absurdo. Tem lá um vídeo muito bacana, pessoal da RB, assistam lá que vocês vão gostar. Vamos seguir. E não vai ter um centavo para construir novos presídios, para melhorar, não é para melhorar para o preso não, melhorar a segurança dos presídios atuais, para acabar com essa festa que até em presídio federal está tendo fuga. Então o Caniato não está sendo levado a sério. Libera emenda, tá tudo certo. Aí realmente fica difícil. Na verdade, caminhamos para o lado contrário, viu, Beraldo? Porque o programa Pena Justa prevê, inclusive, um mutirão para revisar penas. E aí, inclusive, integrantes da oposição têm chamado o programa Pena Justa de Meu Bandido, Minha Vida, né? A alusão àquele programa do governo federal, Minha Casa, Minha Vida, ou até uma novela dos anos 80, talvez, Meus Filhos, Minha Vida. Você, Mota, o questionamento a respeito do Congresso Nacional, por que esse Congresso tão conservador e a bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi, o grupo mais conservador, acabou fazendo muito pouco naquelas pautas que muitos defendem em relação à segurança pública? Há pouco tempo, um
motorista de caminhão foi preso ao transportar quase uma tonelada de cocaína. Esse motorista foi solto pouco tempo depois, se eu não me engano, na audiência de custódia. O Congresso aprovou uma lei acabando com a saidinha. Fim, não pode mais. Peraí, companheiro, essa lei não vale para quem está preso. Ou seja, o problema mais urgente, que é impedir que os atuais criminosos continuem usufruindo da saidinha, não vai ser resolvido. E olha, eu nem sei se vai valer para quem for preso depois da lei. A gente tem que esperar. O Congresso quer aprovar uma PEC antidrogas, dizendo que o uso de drogas é crime. Eu nem sei como é que está esse projeto. Mas acabaram de descriminalizar o porte de 40 gramas de maconha. Foi descriminalizado. Até 2006, se eu não me engano, eu posso estar errando na data por alguns anos, mas eu acho que até 2006, criminosos hediondos cumpriam a pena em regime fechado. Era só isso, senhor Mota. O que foi ruim para o meu avô foi ruim para meu pai. O que foi ruim para meu pai foi ruim para mim. Se é ruim para mim, também é ruim para meu filho. Eu estou falando das drogas. Como é que se libera 40 gramas de maconha para o indivíduo utilizar a droga? Você pode portar até 40 gramas, mas aonde se vende essa maconha? Na padaria? Lá na farmácia? No supermercadinho do seu Zé? Não, se compra do traficante. Então, realmente o Brasil está com o sistema jurídico totalmente perdido, porque foi isso autorizado pelo STF. O nosso legislativo não consegue consertar isso, não consegue arrumar essa questão. Droga é droga. 1 grama, 100 gramas, 1 tonelada. A pessoa está com a droga, ela comprou do traficante. Ela contribuiu para que o tráfico de droga possa comprar armas. E armas viram roubo a banco. E roubo a banco gera dinheiro para mais crime e mais armas. Isso é uma bola de neve. Então, aquela pequena quantidade de maconha que foi liberado pelo STF, de 40 gramas, está aumentando cada vez mais o crime organizado, fortalecendo o crime organizado. Então, realmente, o que foi ruim para o meu avô, foi ruim para o meu pai, é ruim para mim e também será ruim para meus filhos. Então, você, pai, mãe, quando for votar, escolha muito bem o seu deputado federal, que ele lute contra esse tipo de legislação, porque estão querendo liberar também a tal da cocaína, drogas pesadíssimas. E da cocaína vai para o crack e do crack vai para outras. Então temos que tomar muito cuidado. Realmente, o Brasil está cada vez pior nesse quesito legislativo. E aí a Suprema Corte do Brasil derrubou esse dispositivo, dizendo que violava a dignidade da pessoa humana. Criminosos hediondos. Criminoso hediondo é aquele que comete um crime tão terrível que é chamado de hediondo. Por isso mesmo. Mas eles ganharam direito à progressão de regime. Dávila, a resposta para a pergunta que você fez: as coisas não andam no Brasil porque as ideias sobre segurança pública que predominam no Brasil são as ideias erradas. Você vai encontrar gente que diz que está do nosso lado, mas que acha que o criminoso é realmente um pobre coitado, que acredita nessa loucura chamada ressocialização, que acredita que você pode pegar um sujeito desse que matou a namorada a facadas, a sangue frio, e através da saidinha ele vai se tornar um cidadão como qualquer um de nós aqui. As ideias que prevalecem no Brasil, elas vêm de uma coisa chamada criminologia crítica. É uma extensão da teoria crítica dos marxistas da escola de Frankfurt. Essa teoria diz o seguinte: existe crime de rico e crime de pobre. Você não deve punir o pobre, você não deve punir o criminoso pobre, você só tem que punir o criminoso rico. Então, os únicos crimes que devem ser puníveis na cabeça dessas pessoas são fraude, desvio de dinheiro, corrupção. Agora, assassinato, sequestro, roubo, isso não pode ser punido. Mas mesmo assim, hein, senhor Mota? Crimes para pobres e crimes para ricos. Que político que está preso? A Lava Jato. Acabou ontem, nós falamos aqui no programa. País da impunidade. Palocci, todos os seus processos foram cancelados.
Renan Calheiros deu prescrição dos seus processos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por 2 crimes há mais de 20 anos, é presidente da República. E estão querendo prender um ex-presidente agora, tal de Jair Messias Bolsonaro, por ter feito reunião, por tal de joias, por ter uma carteira de vacinação, e agora essa história do golpe. Bandido nesse país não fica preso. Pelo menos o bandido que essa gente é cuidada. Essa gente da esquerda. Diversos partidos como o PSOL, PCdoB e até o PT defende essa gente maldita, essa gente criminosa. Então esse país aqui realmente é o país onde se pega o caminho mais curto, e o caminho mais curto, esse caminho da criminalidade, ele é um caminho super curto. É realmente o país das hipotenusas do nosso Brasil. Então, minha gente, hoje eu fiz essa brincadeira, participei aí dos Pingos dos Is, realizei aí o sonho de brincadeira aí de qualquer jornalista, né? Então, realmente, o senhor Major Ricardo Silva esteve aí com os amigos dos Pingos dos Is, foi uma brincadeira que nós fizemos, mas falando de assuntos muito sérios. E falando de um assunto bem sério, falaremos de um assunto, continuaremos aí com a segurança pública, né? O que está acontecendo com a segurança pública? A tal da GCM. A GCM virou polícia municipal em algumas cidades, porque o STF liberou o poder de polícia para as GCMs. Bem, dizem que o STF foi lá e praticamente blasfemou na Constituição de 1988, porque a GCM não é polícia. Outros estão defendendo a GCM como uma polícia municipal, uma polícia que estará mais próxima do cidadão. Então nós temos aqui o comandante da Polícia Militar e temos um áudio que nós vamos ouvir aqui sobre a matéria. Tá bom? Vamos lá. Comandante da PM de São Paulo rebate proposta de Nunes de rebatizar GCM, não vejo razão técnica, disse o coronel Cássio. Após decisão do STF, Prefeitura ressuscitou projeto que muda nome da Guarda Civil Metropolitana, diz que iniciativa visa um reconhecimento de trabalho já realizado, mas não detalha efeito prático para a população. A proposta foi encaminhada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, depois que o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que guardas civis municipais podem fazer patrulhamento ostensivo e prisões em flagrante. O objetivo é mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana, GCM, para Polícia Metropolitana. Os agentes municipais, em diversas cidades brasileiras, já faziam patrulhamento e prendiam em flagrante. Algumas prefeituras até distribuem armas pesadas aos agentes, como fuzis. Contudo, era comum que ações fossem questionadas no judiciário. Em alguns casos, prisões feitas por guardas eram declaradas ilegais. A proposta de Nunes deve ser votada nesta quarta-feira, 26, na Câmara de São Paulo. O texto em discussão foi apresentado ainda em 2017 e aprovado, em primeira rodada, 2 anos depois. Desde então, estava parado e só foi retomado após a decisão do STF. Um movimento por protagonismo dos agentes municipais surgiu a reboque da decisão, do último dia 21. O comandante da PM de São Paulo, entretanto, avalia que a decisão da Suprema Corte não alterou a Constituição nem as leis que disciplinam o funcionamento das polícias. Para o coronel Cássio, o STF não inovou em atribuições de quem quer seja. Para lideranças das polícias, o trabalho das guardas municipais deveria ficar restrito à proteção patrimonial das instalações municipais, sem o risco de se criar uma força concorrente às tropas militares estaduais. Breno Silva e Silva, repórter virtual do portal Soluções Sociais, diretamente para O País das Hipotenusas. Bem, eu defendo a segurança pública de uma forma bem diferente. Todos aqui que acompanham aqui o País das Hipotenusas sabem sobre isso, né? Eu já comentei várias e várias vezes o que acontece em relação ao País das Hipotenusas no posicionamento que nós temos. Nós temos um posicionamento muito diferente para tratar a segurança pública. O crime só existe mediante
violência. Não existe crime sem violência. Ou é violência física, propriamente dita, ou é violência psicológica. E também tem a tal da violência política. A violência política. Se você não tem violência, você não tem o crime. E aonde começa a violência? Lá nas políticas públicas. Políticas públicas primárias. As pessoas não têm onde morar, não têm moradia, não têm emprego para poder cuidar dos seus filhos. Não tem como fazer a gestão da sua casa. As pessoas moram em lugares que não têm saneamento básico. Saneamento básico. Água potável, esgoto encanado. As pessoas moram em esgoto a céu aberto. Aí dificulta a saúde. Cadê a saúde para essa gente? E sem saúde vai dificultar também o cognitivo dessa criança. E essa criança, como é que vai fazer para ir para a escola? Já vai totalmente atrapalhar. Não vai para a escola, perde a questão da educação informal e a formal, que é a da escola, e possivelmente vai entrar no mundo do crime por conta da violência. É abraçado pelos traficantes, é abraçado pelos oportunistas e sedutores de criança. Então, as políticas públicas primárias preservam nossas crianças contra a violência. E sem a violência, diminuiríamos totalmente a criminalidade. Como temos países como Japão, Canadá, Noruega, países que realmente não têm violência. E quando tem, é mínima. Realmente atuam e aplicam a educação como prioridade em seus países. E o que ocorre aqui no Brasil? Não se tem a tal das políticas públicas primárias. E bota tudo na conta do policial militar, policial civil. E no meio desse caminho, entre a polícia militar e a sociedade, existe a tal da GCM, que provavelmente vai se chamar aí Polícia Municipal. O que são as GCMs? São polícias que trabalham sob o comando do prefeito. O político que está ali próximo do cidadão. Então a Polícia Municipal, o GCM, que é atualmente, ela poderia sim fazer a polícia comunitária, uma polícia mais próxima do cidadão. Fazer um policiamento realmente de informação. Elas estão nas escolas, elas estão nos parques, elas estão nos hospitais. Então a GCM tem um papel importantíssimo para a sociedade. Porém, no combate ao crime, ela não está tão preparada quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, a minha preocupação é que se você muda por cima essa questão, você não prepara a GCM para realmente combater o crime. E nem deveria. Ela deveria sim atuar com as políticas primárias e estar junto ao cidadão de bem, fazendo sim o policiamento, fazendo a segurança pública junto ao cidadão de bem, ali nos parques, nas praças. Mas existe a questão aí que o STF começou a legislar e realmente foi lá e, eu ia falar até uma besteira aqui, realmente pichou a nossa Constituição, ferindo ali o artigo que realmente coloca a Polícia Militar e a Polícia Civil como realmente os agentes de polícia do Estado. Vamos ver. Tomara que faça, mas tomara que também consiga tratar da melhor forma possível o cidadão. Espero que trabalhem, treinem e preparem esses GCMs como policiais realmente municipais. Nada de competição, gente. Nada de competição. Não tem competição. A Polícia Militar vai continuar com o seu trabalho, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo vão continuar com seus trabalhos. E se a GCM vier com esse poder de polícia municipal, que faça a coisa certa, que faça realmente o que tem que se fazer. E o Coronel está de parabéns pelos seus comentários, porém, eu tenho uma visão bem diferente em relação à segurança pública. Infelizmente, eu era fã, o senhor Gene Hackman veio a falecer aos seus 95 anos. 95 anos, meu Deus do céu. Nem imaginava que ele tinha tanta essa idade. Gene Hackman. Vocês se lembram dele? Ele era esse cara aqui, ó. O Lex Luthor. Lembra do Christopher Reeve? O eterno Superman. Ele era o vilão, na época do Superman. Então, ele veio a falecer, ganhador de vários Oscars. Então, nós vamos ouvir aqui um áudio bem bacana sobre o senhor Gene Hackman, e sua esposa que, infelizmente, veio a falecer. Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa nos Estados Unidos.
O ator norte-americano Gene Hackman foi encontrado morto em casa nesta quarta-feira, 26/2, em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Ele tinha 95 anos e ganhou 2 estatuetas do Oscar. Segundo a imprensa internacional, a mulher dele, Betsy Aravaca, de 63 anos, também foi encontrada sem vida, assim como o cachorro da família. Podemos afirmar que tanto Gene Hackman quanto sua esposa foram encontrados sem vida na quarta-feira, informou o Departamento de Polícia de Santa Fé. O xerife Adam Mendoza afirmou que não há indícios imediatos de crime. Ele não divulgou a causa da morte nem especificou quando o casal pode ter falecido. Gene Hackman venceu 2 prêmios Oscar de melhor ator coadjuvante. O primeiro foi pelo filme The French Connection, o Operação França, um drama violento de 1972. A segunda estatueta foi conquistada pela atuação em Unforgiven, Os Imperdoáveis, de 1992. Maria Alice, repórter virtual do portal Soluções Sociais, diretamente para o país das hipotenusas. Bem, infelizmente, o senhor Gene Hackman, que eu sou fãzérrimo, veio a falecer. Inclusive, vou assistir 2 filmes dele hoje. Faço questão de ver esses filmes que ele foi vencedor do Oscar por melhor ator coadjuvante. Que descanse em paz. E a polícia do Novo México vai tentar levantar realmente os acontecimentos. Bem idoso, né? Tava lá, olha só como ele estava velhinho. Puxa vida, e o tempo passa para todo mundo, né, minha gente? Bem, hoje foi esse programa. Estamos aí no país das hipotenusas. Realmente, aqui você tem a informação correta, tem a informação realmente perfeita para quem gosta de uma mídia limpa. Não aquela mídia que, infelizmente, né, tá cada vez pior, né, minha gente? Cada vez pior. Vou ajustar aqui um pouquinho, fazer lá. Bem, vocês não deixem, tá? Não deixem de deixar lá seu like, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Tá? Não deixe de realmente assistir os programas da Sônia Nogueira, nossa jornalista lindíssima, com pautas da tarde. E aqui, de segunda a sexta-feira, o nosso país das hipotenusas. O nosso Brasilzaço, o país que realmente traz informação, né? O programa que realmente traz a informação correta para você. Tá bom, minha gente? É isso aí. Até amanhã. Fica com Deus e as crianças. Gostaram do programa, criançada? Tchau. Brasil!